Olá, Pai, seja convosco, graças a Deus. Nós estamos aí chegando ao final do ano, chegando ao final do módulo. Louvamos a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E vamos estar se orando para a gente dar início ao nosso assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre a autoridade espiritual do pastor, capítulo 5, e um pouco sobre o capítulo 6. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, nos ajudar. Vem nos dar capacidade, vem nos dar discernimento, vem nos dar, Senhor, aptidão, sabedoria, meu Deus, humildade, para que possamos aprender sobre esse assunto e colocarmos em prática. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Há algumas pessoas, há quem diga que não existe autoridade espiritual, mas biblicamente os patriarcas, os sacerdotes, os profetas, os reis, os discípulos, eles reverenciavam a autoridade eclesiástica, a autoridade espiritual das suas lideranças. Mas hoje a gente sabe que alguns por aí discordam, né? Página 57, o conceito de autoridade empregado nesse capítulo é o que deriva do termo grego exousia, que é direito, poder, autoridade, que se define como sendo o direito de exercer o poder. É a condição que dá ao oficial eclesiástico o poder de se fazer obedecer e de deliberar com efeitos, tanto na esfera física como na esfera espiritual. Sobre esse direito é que nos ocuparemos neste capítulo. Alguém que foi delegado por Deus, claro, escolhido por Deus, e escolhido pela liderança, escolhido pela hierarquia maior, né? Consagrado, ungido, abençoado para liderar. Ele tem sim uma autoridade espiritual. Os rebeldes é que discordam disso. Aqueles que são rebeldes, que não querem obedecer, que não querem ter liderança, que não querem ter alguém acima de si, é que discordam da autoridade espiritual. Tópico 1, poder otorgado. Nós vemos isso Jesus quando ele reuniu os seus discípulos, né? Lucas 10, 19. Ele deu autoridade sobre os discípulos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vemos isso quando ele também enviou os seus discípulos. Ide em meu nome, expulsarem demônios, falarão em outras línguas. Várias referências nós temos, né? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano, por causa do poder do nome de Jesus. Ou seja, a autoridade do líder, a autoridade do pastor, do obreiro, a autoridade da pessoa que está à frente no trabalho, está liderando uma obra, está liderando uma aula, um grupo. Ele tem sim uma autoridade dada por Deus e pela sua liderança. No livro também fala, Mateus 16, 19, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Há concordância, né? Tópico 2 fala das responsabilidades da pessoa delegada. Conforme fora dito no tópico anterior, a autoridade de Cristo é que dá suporte à autoridade da igreja. E o objetivo é que essa cumpra em sua missão. A autoridade delegada ao pastor, portanto, deve ser exercida inclusivamente para este fim. Portanto, a autoridade dada ao pastor deve ser exercida exclusivamente para este fim. Vindicar a autoridade própria da posição de pastor para outro objetivo, que não seja o já prescrito nas Escrituras, é pecado. Pedro alerta para que o ministro não cometa o erro de se achar superior ou com direito de domínio sobre o rebanho de Deus que lhe foi confiado. É frequente, por exemplo, que pastores não aceitem oposição ou censura ao seu trabalho ou pessoa, sob a alegação de possuir ascendência sobre o seu oponente. Todavia, qualquer posição de um ministro sobre seus liderados com fins de satisfação pessoal ou interesse particular colocam-o na marginalidade em relação à autoridade.
arbitrariedade no exercício do ofício pastoral, não são abuso de autoridade, são pecados, pois contrariam a palavra de Deus. Alguns, infelizmente, se aproveitam do cargo, do título. É um certo abuso de autoridade, sim. E é pior ainda, porque é um pecado contra Deus, né? Está pecando contra as coisas do reino, né? A igreja criou um pressuposto. Mas o pastor é o anjo da igreja. Sim, o homem que Deus levantou para guiar o seu povo, deve ser honrado, deve ser. Mas é humano, é um homem, não deixa de ser um homem. Deve ser respeitado, tem a sua autoridade, sim, mas não pode se aproveitar dessa autoridade, se aproveitar desse poder para nenhum outro bem, a não ser para o bem comum do evangelho, da causa do reino. O pastor jamais deve se esquecer de que seu cuidado para com as ovelhas de Deus deve corresponder ao alto preço pago por Jesus na cruz, fonte de toda autoridade espiritual. O postulante ao ministério, ou já consagrado pastor, deve evitar que a vaidade o faça vindicar os direitos que sua posição lhe confere. A gente deve estar sempre vigiando, pedindo a Deus um coração humilde, quebrantado, para que não suba a cabeça, né? Infelizmente, muita gente sobe a cabeça. O tópico 3 é a imposição das mãos. Desde o Antigo Testamento, né? A imposição das mãos era um ato de abençoar, seja o sacerdote, seja os patriarcas abençoavam seus filhos para sair de casa, para ir a uma viagem, para o casamento, eles davam a bênção de Deus, e impunham-lhe as mãos e abençoavam-os. E também os sacerdotes, os profetas, tinham o ato de ungir, derramar óleo sobre a cabeça, ou impor as mãos, ou levantar as mãos a favor de alguém, a favor de algo, de uma cidade, etc. É um ato bíblico, sim. O apóstolo Paulo tem muitas referências, né? Que ele fala que o povo, na imposição das mãos, recebiam autoridade, recebiam batismo do Espírito Santo. Com a imposição das mãos, as pessoas eram... E hoje nosso ministério também faz isso. A pessoa vai ser consagrada ministro, é derramado óleo, imposta as mãos sobre eles e recebe a unção, a bênção, a imposição das mãos, recebendo a autoridade dos líderes, a autoridade eclésia. O tópico número 4, a imposição das mãos sobre as ovelhas e a unção. A imposição das mãos feita pelo pastor sobre as ovelhas de Cristo deve comunicar a transmissão de bênção, ordenada já no comissionamento dado por Jesus aos seus discípulos, pouco antes da sua ascensão, e transferido por meio da ordenação até os dias de hoje. Os doentes seriam os principais recipientes dessa bênção. Considerando que todas as referências bíblicas vertem para esta conclusão, a eficácia da imposição das mãos reside na anuência dada, também pela imposição das mãos, durante a ordenação ao ministro que abençoa. Não é somente para curar que o pastor pode fazer a imposição das mãos, mas estender os braços na direção do recipiente, na proclamação de bênçãos, também se verifica na Bíblia, o que nós acabamos de comentar agora há pouco. A unção com óleo. É, nós cremos em milagres, é uma das nossas doutrinas que Jesus Cristo ele cura, o médico dos médicos. Mas virou uma coisa também assim, na TV, nas campanhas, óleo para todo mundo, óleo, quem faz campanha e faz a doação do óleo, nada contra, né, a sua campanha, mas deve-se tomar cuidado que lá a Bíblia ensina direitinho o que se deve fazer com óleo, né? E as pessoas têm já a mania de chegar na igreja, me dá óleo ungido, gente que às vezes nem crente quer estar pegando óleo para fazer unção. Como que alguém é ímpio, ou como que alguém não tem unção, não tem a bênção de Deus, vai ungir o quê? Ungir quem com óleo? Né? Há uns pressupostos concernentes ao óleo ungido. Cremos que Deus faz milagre, cremos que Ele opera através da unção. Até pecado seria perdoado. Como diz a Bíblia, chame os presbíteros, chame diáconos, chame líderes da igreja. Se tem alguém doente,
chame a pessoas capazes, é claro, e unja o enfermo com óleo, unja o doente com óleo, e se lhe houver pecado, será perdoado. Mas no contexto bíblico antigo, o óleo não era só para isso, só para cura, só para unção de líderes. Era na consagração de reis, né, na instalação da monarquia de Israel. Era para eles usam como costume caseiro, quando chega um hóspede na sua casa, ser ungido, como sinal de respeito e consideração, um sinal de hospitalidade. E era usado como recurso cosmético. A rainha Esther ficou linda, a sua beleza ficou em excelência porque ela fez um tratamento com mirra. E era usado também como recurso medicinal. E foi na doutrina nova, que nós já comentamos, na neotestamentária, essas igrejas mais novas, que começou a usar muito óleo ungido e usado assim, deliberadamente. Vamos passar para o capítulo 6. A ética pastoral. Ética e moral são conceitos tidos por uma perspectiva etimológica como sinônimas. Isto ocorre porque ambos os termos ethos, gregos, e mores, latim, possuem o mesmo significado: hábito, costume ou regra. Assim, definiremos a ética como uma disciplina que estuda a moral, e moral como sendo o conjunto de valores associados ao bem tidos como válidos, de forma relativas ou absolutas, cujos princípios favorecem a convivência do homem com seus semelhantes. No estudo da teologia, a ética cristã seria o estudo da moral em relação aos valores relacionados à santidade de Deus e o bem absoluto, de onde emanam todas as virtudes. A ética pastoral está entrelada à ética cristã. Página 65, né? A ética pastoral. Se todos agissem com ética, se todos vivessem com ética, teríamos um evangelho, um contexto de igreja melhor, né? Mas infelizmente muitos agem sem ética, né? Infelizmente muitos visam lucros, muitos visam o seu próprio bem-estar, né? Pastor que não líderes e pastores que não respeitam colegas, não respeitam as entidades, as igrejas co-irmãs. Mas há muitos que obedecem, graças a Deus, há muitos que são éticos, há muitos homens e mulheres de Deus, sim, e que fazem a coisa certa. A responsabilidade moral do pastor para com o rebanho. O perfil moral do tipo de pessoa que Deus quer ver pastoreando o seu rebanho está bem delineado a Tito 1. Não nos deteremos, porém, em analisar o texto em questão, pois a finalidade em mencioná-lo é dar destaque à nobreza de caráter que o Senhor espera encontrar um líder espiritual. 1.1. Em relação ao rebanho. Dar o melhor de si no trabalho da pregação e do ensino da palavra de Deus. Proteger o rebanho de aventureiros. Assumir e executar com competência a função de conselheiro, orientador dos discípulos sob seus cuidados. Tratar a igreja com respeito e estima dignos de filhos de Deus. Dedicar de fato tempo integral ao rebanho se for sustentado por ela. Esse é um item delicado porque a maioria não vive, mas deve existir a ética, deve também viver com ética, sim, mesmo que não dê o seu tempo 100% para ela. Ser imparcial no trato com o rebanho. O pastor jamais deve tomar partido de pessoas ou facções, jamais. Evitar excesso de atividade, mesmo relacionados ao ministério, pois poderá comprometer a excelência do pastorado local. Esse item eu quero comentar só um pouquinho. É um dos itens que, infelizmente, a maioria dos líderes erram, né? Até por condições. Evitar excesso de atividade, até mesmo aquele que vive da obra, que vive no ministério, ele deve cuidar-se do seu tempo. A nossa última lição vem falar da vida do pastor, da saúde emocional, da saúde física, da saúde familiar. E muitos, infelizmente, atropelam isso e depois tem as consequências, né? Então deve-se tomar cuidado. Eu falei agora há pouco, nós somos seres humanos.
e temos limites, mas muita gente não respeita os limites e leva tudo na espiritualidade, e não é bem assim, né? Deve-se ter tempo para tudo, ter a vida organizada, ter um relógio organizado, né? Para que possa viver e viver bem. Deve ser o primeiro a acatar orientações oriundas da palavra de Deus, a adotar comportamentos que revelem pureza e respeito no trato dos irmãos, levando em conta fatores como sexo oposto, idade, etc. A Bíblia é recheada de conselhos para isso, né? Paulo mesmo fala muito a Timóteo: tratar as mulheres como irmãs, os idosos como pais, os mais jovens como filhos. A Bíblia está recheada de conselhos para isso. Evitar um estilo de vida espalhafatoso ou ostentado de bens e recursos. Ou seja, na nossa igreja, o caso é que o pastor pode ter um salário até de 40% da renda da arrecadação da igreja, mas evitar, né, ser aquele cara, essa palavra até, espalhafatoso, e aquele cara que esnoba demais, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem. Você pode vestir bem, andar bem, claro, mas evitar os exageros. Até porque para não fazer outros pecarem, né? Se o teu irmão te escandaliza, vigia. Prestar conta de suas atividades espirituais ou materiais aos seus liderados, isso é muito bom. Ser fiscalizado, né? Querer ser fiscalizado, e muita gente dá uma escapadinha, mas é bom querer ser fiscalizado, querer ser pastoreado, mentoreado. Ser discreto e cuidadoso no trabalho de visitação, evitando ficar a sós com pessoas do mesmo sexo, quando o cônjuge estiver ausente e se for solteiro. Tem que vigiar mesmo, tem que ter muito cuidado. Tópico 2, página 67. A responsabilidade moral do pastor para com a denominação e para com os colegas. Deve-se haver respeito mútuo e deve-se haver uma responsabilidade moral séria com a denominação, né? Pois, para mim, é uma questão até de gratidão. Houve onde Jesus abençoou a pessoa, libertou a pessoa, abençoou a pessoa. E alguns até saem sem ética. Se alguém tiver de sair, é que sai, mas sai na bênção. Não há necessidade de quebrar regras de agir erradamente, né? Deve-se ser grato a Deus pela denominação onde Jesus chamou, salvou, libertou, e a pessoa crescer e hoje está no ministério. Deve-se ter uma grande responsabilidade moral. Em relação à denominação, conhecer e ser fiel à identidade teológica, ou seja, a sua declaração de fé, né? Ser fiel à proposta missionária de sua denominação. No nosso caso, o terceiro domingo, toda oferta vai para missões. Tem que ser fiel mesmo, honrar a Deus e será honrado. Atender todas as convocações vindas da instância superior. Prestar contas aos superiores da forma prevista no estatuto, regulamentos da instituição. No nosso caso, são taxas, né, estatutárias, tudo certinho. E satisfação também, né? Deve dar satisfações das coisas que irá fazer. Defender a instituição de ataques externos ou internos de desafetos que queiram prejudicar a denominação. Fazer coro àqueles que lutam pelo crescimento e desenvolvimento da denominação. Ou seja, estar unido com aqueles que querem que cresçam, né? Há pouco tempo nós tivemos um problema, onde fundaram aí a quadrangular global e, infelizmente, em alguns lugares estão achando... na verdade, se rebelando, né? Isso não é bom. 2.2, responsabilidade moral para com os seus colegas. No contexto de trabalho pastoral, encontra-se também os colegas, pastores que esperam de nós e de quem esperamos cooperação de unidade de ação e pensamento. A relação ministerial entre pastores deve refletir o exemplo de relacionamento de Cristo, que Cristo espera de seus discípulos. Temos que ser o exemplo, temos que dar exemplo, né? Temos que ser os primeiros. Mas, infelizmente, né, a gente tem a associação de pastores, associação de líderes, e a gente vê uma grande dificuldade. As igrejas até que unem, mas unir liderança é difícil. Eu faço parte, toda a cidade que eu moro, eu faço parte da associação de pastores. E, nossa, é difícil demais. Eu não sei, acho que a maioria se deixa levar pelo quadro doutrinário e por uma coisa comunitária, se quer levar a entidade, quer levar a sua doutrina e agora
uma imparcialidade muito grande entre a liderança evangélica, infelizmente. Né? Há quem diga aí fora que os evangélicos são desunidos, e de uma certa forma é sim. Né? Se o povo evangélico fosse mais unido, teria uma força muito maior. Tópico 3, as responsabilidades morais que o pastor tem em relação à sociedade, família e a si próprio. Responsabilidade moral para com a sociedade. De modo geral, todo crente é chamado a refletir de Cristo. A radiância. No Sermão da Montanha, Jesus se referiu aos seus discípulos como a luz do mundo. Nós temos que brilhar, temos que dar testemunho, temos que fazer a diferença, né? Somos o sol da terra, somos a luz do mundo. O pastor e as diversas áreas da sociedade. A política, né? Nós vimos isso na área de cidadania. A economia, a filantropia, né? A cultura, artes culturais, exemplos da responsabilidade do pastor para com seus ele está falando da sua família, né? Prover condições de vida social digna para a sua família, prover bem-estar emocional para os seus, mediante felicidade conjugal, respeito à esposa, filhos, etc. Prover educação para os filhos através de ensinos domésticos, das virtudes sagradas. Prover o lar de atmosfera espiritual. A família do pastor ou do líder deve ser a primeira congregação pastoreada por ele. A oração, a leitura da Bíblia devem estar na ordem do dia em sua família. Muito bom culto doméstico, né? A esposa, esposo e os filhos deverão ser o principal alvo do trabalho pastoral. A igreja começa em casa, né? O ministério começa em casa. Autorrespeito, provendo para si mesmo. A pessoa tem que se amar, tem que ter o autorrespeito, tem que ter os seus limites, respeitar os seus limites. O pastor tem uma grande responsabilidade consigo mesmo. O desenvolvimento intelectual, cuidando com o corpo, com a estética, cuidando da aparência, cuidando da saúde, cuidando do desenvolvimento espiritual, né? Então é uma série de coisas que nós vimos aqui. Então nós vimos que vamos falar um pouco sobre a ética pastoral, sobre a responsabilidade moral do pastor para com o seu rebanho, responsabilidade moral do pastor para com a denominação, para com os colegas, responsabilidade para com a sua família, a responsabilidade que ele tem para com a sociedade. Tem aqui um texto complementar na página 77, muito interessante. Leia esse texto, medite, e que Deus em Cristo possa nos abençoar de uma forma toda especial. Responda as suas atividades, envie para nós, e um forte abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus.